Neste momento, feche os seus olhos físicos e abra os olhos da alma, acalmando o seu coração e respirando fundo por 2 vezes. E dessa forma, elevando o seu pensamento ao Mestre Jesus. Que Ele possa nos orientar e nos guiar, abrir os nossos corações para os ensinamentos e as lições de hoje. Pedimos ao Pai que ilumine os nossos corações para que possamos compreender as lições apresentadas. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Estou muito grata ao Centro de Renovação Espiritual e a Deus, o Pai de todas as vidas, por estar aqui mais uma vez com a oportunidade de elaborar um pouco sobre mais uma reflexão do iluminado Espírito Emmanuel no seu livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo de número 31, intitulado De Ânimo Forte. Como sempre, Emmanuel vai em busca de uma passagem evangélica para nos exemplificar o que ele quer dizer. E dessa vez ele foi numa carta, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. A esse tempo, Timóteo servia como o formador da igreja primitiva cristã em Éfeso. E ali, obviamente, enfrentava muitas dificuldades, pessoas que eram contra, principalmente autoridades, não é? Que eram contra a instalação e a consolidação do cristianismo. E Timóteo e seus companheiros, que estavam trabalhando bastante, muitas vezes se amedrontavam e também tinham desejo de desistir. Como Paulo sempre fazia nas suas cartas a todas as igrejas primárias em todos os locais, ele motivava muito a continuidade desse trabalho. Nessa segunda carta que ele escreveu a Timóteo, Paulo ainda preso, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade, de moderação. Por que Paulo sentiu necessidade de dizer isso a Timóteo? E aí eu vou voltar um pouquinho para nós entendermos, em primeiro lugar, o que aprendemos através do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, da necessidade da reencarnação. Estamos aqui reencarnando o espírito nesses corpos para que possamos aqui viver provas e expiações anteriormente acordadas, assinadas por nós lá no pezinho do contrato, não é? Quando nós estávamos na espiritualidade. Nos explica André Luiz no seu livro Missionários da Luz, da necessidade de nós planejarmos as nossas encarnações de acordo com aquilo que ainda precisamos aprender, que precisamos evoluir, e essa evolução do nosso espírito se dá neste corpo encarnado através do nosso auxílio, através do nosso trabalho, tanto com aqueles amados que aqui encontramos e que precisam do nosso apoio, quanto com aqueles que podem ser considerados nossos adversários, nossos inimigos, em outras experiências de vida e que voltam nessa, para que nós possamos progredir nesse trabalho do bem e paciencioso, da tolerância, da compaixão, principalmente do amor ao próximo, da caridade, como nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Então, não estamos aqui a passeio, não estamos aqui por veraneio. Timóteo e todos os discípulos de Paulo
apóstolo de Jesus Cristo, todos escolhidos para consolidar aqui neste planeta o cristianismo, assim como nós, enfrentavam muitas dificuldades. Nessa reflexão, então, Emmanuel nos conta que oportunidades de trabalho existem muitas, são inacabáveis e infindas as oportunidades de trabalho aqui na Terra. E que nós já nascemos com os recursos que necessitamos, já que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como também aprendemos lá na Gênese. Nós temos todos os recursos que nós necessitamos para a realização desses trabalhos. Entretanto, muitas vezes, damos passos para trás, muitas vezes paramos, estagnamos, nos conta Emmanuel, em função de medos, em função de temores. E quais seriam esses medos? Muito se tem estudado há muitos anos pela psicologia, pelos investigadores do comportamento humano, acerca do medo. Então, nós já sabemos que o medo existe em nós como uma emoção primária que nos ajuda na nossa sobrevivência, nos ajudou principalmente em eras passadas, no início da nossa evolução hominal, em que nós precisávamos pressentir ameaças reais para podermos tomar atitudes que nos mantivessem vivos e chegarmos até aqui onde estamos. Nunca vamos ficar sem o medo. O medo, como emoção, está inoculado no primeiro cérebro que nós desenvolvemos, o cérebro reptiliano, e o que precisamos fazer ao longo de várias encarnações é aprender a lidar com esses medos, lidar com esses temores de modo positivo, a nosso favor, de um modo que nos permita seguirmos na seara de trabalho que viemos aqui fazer. Mas como nos diz Emmanuel nesse capítulo 31, muitas vezes nós não fazemos o que viemos fazer, deixamos inacabadas as nossas tarefas ou nem mesmo nos comprometemos com elas em função desses temores. E como eu fiz a pergunta antes, quais são esses medos, quais são esses temores? As respostas que Emmanuel nos dá aqui é de que esses temores são de como nós seremos julgados, do que vão falar sobre nós. Eu aqui, por exemplo, fazendo essa palestra hoje, se estivesse efetivamente muito preocupada com como eu estaria sendo avaliada ou julgada por essa palestra, provavelmente não teria coragem de vir aqui e fazer essa palestra. Então, nós precisamos entender que cada um vem aqui para a Terra, reencarna e faz aquilo que pode com aquilo que tem, e que cada um tem uma missão específica. Emmanuel diz aqui que se nós não fazemos e os outros também não, todos nós vamos ficar à mercê de necessidades não atendidas. Porque, finalmente, como nos conta o livro 3º do Livro dos Espíritos, quando nos fala da necessidade de vivermos em sociedade, nós somos seres humanos complementares nas nossas competências, nas nossas habilidades e dons, e que precisamos trabalhar juntos para atender todas as necessidades que nós temos aqui. Como nos conta também o livro 3º no Livro dos Espíritos, da necessidade e obrigatoriedade do trabalho. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se todo homem é obrigado somente ao trabalho material. E o Espírito da Verdade diz que não, diz que o espírito trabalha tanto quanto o corpo e que devemos entender por trabalho toda ocupação útil. Então, não é só levantarmos de manhã, irmos para o escritório, ou irmos dar aula, ou irmos vender, ou enfim, fazermos aquilo que profissionalmente nós escolhemos aqui
para a alimentação e atendimento das nossas necessidades materiais. Mas Emmanuel nos conta, aqui nessa lição de número 31 do Vinha de Luz, que nós temos necessidades que são basicamente espirituais. E essas são as necessidades primeiras que nós precisamos atender. As nossas, e estamos aqui para atender também dos outros. Então, também vamos entender aqui o que se trata de caridade, amor ao próximo e caridade, como eu falei no início da nossa conversa. Também vamos lá no livro 3º do Livro dos Espíritos entender o que é esse amor ao próximo e o que é caridade, não é? O que é nós dizermos sim à tarefa de escutar alguém que precisa, de dar um sorriso para alguém que está triste, de abraçar alguém que precisa de um abraço, de ensinarmos a ler alguém que não sabe ler, ensinarmos a escrever alguém que não sabe escrever, ou seja, de usarmos de todos os privilégios de que somos dotados aqui pelo Pai da Vida, para com aqueles que podem menos ou que têm menos privilégios do que nós. Mas não só para com os que têm menos privilégios ou podem menos, também para com aqueles que têm mais privilégios e podem até mais do que nós. Lembrando que sempre há tarefas que nós podemos fazer que nem todos os nossos irmãos em humanidade poderão fazer. E vice-versa. Então, uma vez mais, chegando aqui na explicação do Espírito da Verdade, da complementariedade dos homens entre si e daí da necessidade de vivermos em coletividade, em sociedade e de nos ajudarmos para seguirmos adiante na evolução do nosso espírito. Mas, muitas vezes, também nos diz Emmanuel, nós partimos para as reclamações, não é? Além dos medos, nós fazemos aquelas reclamações egóicas. Ah, mas eu trabalho muito mais do que fulano de tal e fulano de tal ganha muito mais do que eu. Ah, mas eu acordo mais cedo e eu cheguei mais cedo para trabalhar do que o fulano de tal e isso não é justo, enfim. E aí eu queria trazer para nós, finalmente, mais uma palavra do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, onde nós vamos estudar acerca dos trabalhadores da última hora, e o Espírito da Verdade nos diz: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos pela caridade, pelo amor, conforme foi exemplificado por Jesus Cristo, que minimamente durante 3 anos, pelo menos que nós temos assim relatado pela história, não é? Fazia tudo o que fazia sem reclamar, sem escolher raça, sem escolher cor, sem servir tão somente aqueles que poderiam pagá-lo. Então, é disso que nós estamos falando e que nós precisamos aprender. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Então, Deus não nos deu espírito de temor para que nós fiquemos pré-julgando se seremos avaliados ou não, como seremos entendidos ou não, se seremos parabenizados ou não, pelos trabalhos que temos para fazer aqui, que são muitos. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de ânimo, de amor, de sobriedade, de moderação.
onde esteja a possibilidade de sermos úteis, como vimos ali no conceito de trabalho do Livro dos Espíritos, do Espírito da Verdade, Allan Kardec. Avancemos onde temos a possibilidade de sermos úteis, de ânimo forte, para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo Paulo aos gentios, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, se Paulo escreveu nesta carta a Timóteo que Deus nos criou com ânimo de fortaleza, de sobriedade, de moderação e de trabalho, escreveu também Paulo aos Coríntios, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos inúmeros exemplos no Evangelho, vivenciados e nos deixado por Jesus Cristo, de que o trabalho é possível, de que sim, podemos e devemos nos comprometer com o que viemos fazer aqui, nesta encarnação, para que os nossos espíritos sigam o seu processo de evolução sem estagnação. Então, olhemos para os medos, lembrando que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação e que, portanto, não necessitamos temer a nada e nem a ninguém. E façamos o trabalho que é esperado que nós façamos aqui. Que assim seja, que o Senhor Jesus, através dos espíritos de bondade, continue nos dando esse ânimo forte e nos ensinando a trabalhar sem medo e com a esperança do mundo melhor que todos nós desejamos. Que assim seja.